Olá, tudo bem com você? Na lição de hoje vamos estudar por que Deus quer habitar no meio de seu povo. Não se esqueça de ao final de compartilhar, deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta, no meio do seu povo. Deus ensinava por vários meios e um deles era o santuário. As cerimônias apontavam para Jesus e ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos depois. Quais importantes verdades práticas e teológicas são encontradas em Êxodo 25, 1 a 9? Bem, hoje nós temos a parte alta da lição da semana. E nessa parte alta da lição, Deus diz: não basta que eu convide vocês, não basta que eu leve vocês a Canaã, eu quero ir junto, e então façam para mim uma casa, para que eu more no meio de vocês. Então pede a Moisés para construir o tabernáculo, que tem muitas funções. Só o estudo do santuário daria uma lição para um trimestre inteiro, ou mais. Nós temos no canal um vídeo sobre o santuário, é só assistir. Está bem explicado, bem didático. Mas há algumas coisas importantes nesta lição. A primeira delas é: por que Deus pede um santuário? Ou seja, o santuário é um símbolo direto da presença de Deus e da intenção de Deus de nos salvar. A salvação depende de que Deus esteja junto e depende de que Ele atue. E o crescer dessa salvação depende da convivência com Deus. E o segundo aspecto que aparece importante na história do tabernáculo é a maneira como ele é construído. Não no sentido da construção em si, em todos os detalhes envolvidos nele, mas também é algo bonito de se observar, mas a maneira como os recursos foram providos para a construção do tabernáculo. Lembra quando Israel saiu do Egito? O povo levou uma porção de coisas do Egito. Aqui vai aparecer algo importante. Aquilo que Israel levou do Egito, ou seja, ouro, prata, joias, todos os bens preciosos que foram entregues pelos egípcios a Israel, eles agora são trazidos diante de Moisés para a construção do tabernáculo. Nós falamos isso naquela lição. E aparece aqui, em primeiro lugar, um princípio, que é o princípio da entrega voluntária de ofertas. Muita gente distorce esse modelo de ofertas ao longo da história do cristianismo para processos de enriquecimento, tanto que hoje muita gente tem certo asco, certa ojeriza com a questão de ofertas dadas em igrejas, entendendo que é aquilo que vai virar uma forma de enriquecimento de alguns poucos aproveitadores que vão usufruir desses valores. Sim, isso de fato acontece, principalmente depois da entrada de um pseudo-evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. Mas, independente dessas distorções, há um princípio sendo estabelecido com o povo de Israel. Deus tirou o seu povo do Egito e os leva para uma terra prometida, que é Canaã. E a pergunta é: de que Israel precisa para viver em Canaã? Se Deus está com eles, eles não precisam de nada. Esta é a questão que estava envolvida no ofertar. O ofertar não é porque Deus precisasse de alguma coisa. O ofertar é para que Israel entendesse que tudo que eles tinham veio de Deus. E eles compreenderam isso, tanto que começaram a levar cada vez mais, levaram tudo, até que houve um momento que Moisés teve que falar: chega, já tem o suficiente, não precisa mais. Mas há algo importante nesse processo.
e que deveria continuar sendo assim, para que houvesse mantimentos na casa de Deus, não porque Deus precise de comida, mas para que a obra de Deus e o processo de redenção continuasse. Quando você observa essa abordagem, esse momento peculiar da história que o templo vai ser construído, alguns paradigmas começam a se estabelecer. O primeiro deles é que o modelo desse templo, e aqui há uma correlação direta entre o que acontece na terra e o que acontece no céu. O modelo do santuário terrestre ilustrava o plano de redenção executado no céu. Óbvio que os móveis não são os mesmos. Não há altar de sacrifício no céu. Portanto, o que existe nesse santuário é uma representação das ações que existem no céu. No altar de sacrifício no céu está Cristo, Cordeiro sacrificado e morto, que vive. E aqui está a Arca da Aliança. No céu está o trono de Deus. E João vê em Apocalipse a Arca da Aliança aos pés de Deus. E assim sucessivamente, cada um dos símbolos do santuário ilustrava pedaços das ações que são executadas no céu. Não necessariamente lugares ou móveis. Além disso, um outro aspecto que aparece nessa figura do santuário, que é importante a gente lembrar do sentido da habitação, tanto que esse texto repetido em João, capítulo 1, verso 14, que diz: "E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então a palavra habitou é a mesma palavra que está no tabernáculo. E um verbo que literalmente traduzido ficaria tabernáculo entre nós. Óbvio que isso fica esquisito em português, mas de qualquer forma a expressão é a mesma. Em outras palavras, João 14 repete a promessa e a expectativa de Deus apresentada aqui em Êxodo. "Faça um tabernáculo que eu quero habitar entre vocês." Em outras palavras, o santuário terrestre é ao mesmo tempo uma lembrança constante do que acontece no céu. Portanto, é uma história contada na forma de uma metáfora física, uma parábola viva, expressa da missão redentora de Cristo. Ellen G. White diz lá em Patriarcas e Profetas, página 295, o tabernáculo é uma parábola viva da missão redentora de Cristo. E então, qual é a razão pela qual nós estudamos o santuário e o tabernáculo e tudo que está envolvido na sua história? Ao nos aproximarmos dessa história, nos aproximamos dos detalhes do plano da redenção. Ou seja, ainda que o santuário não seja mais efetivo em nosso tempo, afinal de contas, tudo que ele apresentava como referência primária se resolve na vinda de Jesus Cristo no contexto do sacrifício na cruz. Mas os demais elementos do santuário que ilustram todo o restante do plano da redenção persistem até os dias de hoje. E é necessário que a gente estude o santuário para compreender esses detalhes. Quais são as aplicações dessa lição de quarta-feira que são importantes para mantermos na mente? Primeiro, a questão da habitação divina, ou seja, Deus quer morar conosco, mesmo que nós sejamos frágeis e pecadores. Porque é a partir da presença de Deus conosco que essa fragilidade se transforma em força e que o pecado é extirpado de nós. E o segundo aspecto, essa é uma oferta de amor de Deus que resulta em uma oferta de amor daquele que crê.
Em outras palavras, a oferta de Deus de querer morar entre o povo é recebida pelo povo com alegria, e o povo oferta em processo de gratidão aquilo que levou para a construção do templo. E terceiro, o ministério de Cristo é um aspecto importante nessa cena. O santuário descreve esse ministério. É só você olhar a sequência. Se você cruzar a primeira entrada do templo no pátio, você vai encontrar a cruz, o altar do sacrifício. E se você continuar caminhando, você vai encontrar os efeitos desse sacrifício na pia da purificação. E uma vez purificado, você vai encontrar no primeiro compartimento do santuário o chamado lugar santo, a caminhada, a jornada daquele que crê, que é a santificação. Ali dentro você vai ter os aspectos da santificação. Do lado esquerdo você vai ver o castiçal como símbolo da presença do Espírito Santo. E do lado direito, a promessa do pão nosso de cada dia nos dai hoje, na mesa dos pães da preposição. E à frente, a oração de todo aquele que crê, ascendendo ao céu como cheiro suave a Deus. É o altar de incenso. É esse processo de convivência entre o pão físico e o pão espiritual na pessoa do Espírito Santo e o relacionamento com Deus nas orações que vai dar o desenvolvimento da santificação. Um passo à frente e você está no lugar santíssimo, a redenção, o momento de encontrar definitivamente com Deus e a transformação completa acontecer, a glorificação, o Shekinah, a glória de Deus se manifesta. Todo esse processo ilustra a sequência do plano da redenção e por isso se aproximar do santuário é algo não só importante para o nosso tempo, mas é algo que transforma a nossa vida. Amém. Você quer saber mais? Então não perca a quinta lição, cheio do Espírito Santo. Aproveite agora para se inscrever, compartilhar, comentar e deixar o seu gostei. Quando você compartilha, quando você faz um comentário, o YouTube percebe que você gostou, que o vídeo é relevante e envia para mais pessoas. Isso significa que esta lição vai chegar a muito mais gente e pode convertê-los. Bem, até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.